Amélia Fernanda Moraes, Daniel Cavalcante Lopes, ele justificou a ausência hoje, está com licença paternidade. Elisângela André, Francisco de Carlos, Francisca de Carlos, Hudson Palhano de Oliveira Galvão, Jackson de Brito Simões justificou a ausência hoje, está em consulta médica. Jardel Dantas Cunha, Jefferson Santos Teixeira da Silva, Josemi Souza Gonçalves, Lázaro Luiz de Lima Souza, Luciana Dantas Mafra, Luciara Maria de Andrade, Maria Caliane de Oliveira Moraes, Paulo Alfredo Simonete Gomes, Paulo Caetano Davi, Paulo Zamarley Dantas de Oliveira Souza, Rodrigo Silva Costa, Samuel Oliveira de Azevedo, Sharon Dantas Cunha, Wesley de Oliveira Santos. Estão participando como convidados dessa reunião o professor Daniel Pessoa, a professora Oona de Oliveira Caju, o professor Rodrigo Vieira Costa, o procurador Raimundo Márcio e o coordenador do curso de Direito, o professor Ulisses, também estavam participando como convidado dessa reunião. Então, está aberta a discussão, né, do ponto. Nas duas primeiras reuniões. Qual questão de ordem, professor Alan, que eu estou terminando, eu ainda estou lendo a lista dos que estiveram presentes, dos convidados, o senhor já está pedindo a questão de ordem? Mas o senhor pode dizer qual é a sua questão de ordem? Eu pedi e estou aguardando a senhora terminar, mas se terminou, eu posso falar. Ainda não terminei, senão eu já tinha dito que estava aberta a discussão. É que a senhora me chamou, então eu falei. Mas eu vou esperar um momento para alguma coisa errada. Tá, ok, obrigada. Mas é uma questão de ordem nesse sentido mesmo. Bom, só para dizer que a reunião terá uma duração de 3 horas. E após concluídas as 3 horas da reunião, nós não temos condição de dar continuidade. Enfim, se houver necessidade de dar continuidade ao ponto, daremos continuidade em uma reunião seguinte. Mas nós temos uma agenda e, em função dela, só para comunicar a este conselho que nós não temos condição de estender a reunião. Pode falar, professor conselheiro Alan de Oliveira, qual é a sua questão de ordem antes de abrir a reunião? Pois não, eu até vou colocar aqui no chat para ficar mais clara a minha questão de ordem, presidente. Eu quero solicitar, até pelo que a senhora acaba de falar, né? Essa é a terceira sessão, estamos discutindo esse ponto às 6 horas, né? Eu acredito que seja um recorde, né? Eu estou nesse conselho no meu terceiro mandato e não tenho lembrança, exceto a estatuinte e a discussão do regimento, não tenho lembrança de um ponto com essa duração. E aí eu estou pedindo que a gente vote, né, se a senhora assim entender, né, que a gente vote a não participação dos convidados, né, de forma oral ou em chat, porque já falaram suficientemente, né, nós já entendemos com muito profundidade, né, o ponto de vista de cada um deles, lemos os documentos, relemos os que foi necessário reler, conversamos posteriormente entre nós mesmos, conselheiros. Então, eu acho que está no momento de finalizar, né? Não tem condição dessa reunião durar 9 horas ou até ultrapassar isso. Então, meu encaminhamento é no sentido de que, primeiro, os convidados, muito gentilmente estão aqui, a gente agradece, eu particularmente agradeço os esclarecimentos que eles fizeram em reuniões nas sessões anteriores, foram importantes as falas que eles fizeram até o momento, mas eu particularmente entendo que não precisamos mais da contribuição dos convidados. E aí seria, basicamente, garantir o voto do relator, as inscrições que estiverem feitas ou por fazer, apreciar o voto e proceder aos encaminhamentos posteriores. Por exemplo, meu encaminhamento é nesse sentido, com o único objetivo de que a gente possa ter condições de finalizar esse ponto na tarde de hoje. De preferência que não dure 3 horas, daríamos para fazer isso se meu encaminhamento for aprovado, eu penso que daria para fazer isso num tempo consideravelmente menor. É esse o encaminhamento e peço votação. Bom, inicialmente, conselheiro, eu quero dizer que, assim, falar por todos é bem complicado, por isso que nós vamos colocar em votação.
A reunião está na terceira sessão e quantas sessões necessárias forem pontos desse Conselho Universitário, nós iremos discutir. Por quê? Porque esse é o espaço, sim, de dar direito à voz, à discussão, existem pontos que são necessários, e eu não entendo que isso foi algo a mais, não. Essa presidente não entende e não houve nada demais. E, assim, inclusive, eu vou colocar em votação o encaminhamento do conselheiro, mas esta presidente não pretende cercear a voz dos convidados. Se depender dela, os convidados terão direito à voz ainda nesta reunião, caso haja necessidade. Na outra reunião, na reunião passada, Adrian foi o último em ordem de inscrição e já ficou decidido naquele momento, não é que ficou decidido, o encaminhamento da reunião anterior já deixou muito claro, Adrian iniciaria falando nesta reunião aqui. A questão foi essa. Agora, neste momento, eu vou colocar em votação porque o senhor pediu. É o seu ponto de vista que vai ser votado, mas que não pode ser considerado como ponto de vista por todos os conselheiros. Então, cada um fala por si. Quando for um ponto que atender a todas ou que venha atender a opinião de todas as pessoas, nós colocaremos aqui em votação. Então, esse ponto, se ele se estendeu para uma terceira reunião e se for necessário se estender para uma quarta reunião, assim iremos proceder. É natural que isso aconteça num conselho universitário. Cada um fala por si. Já que o conselheiro Alain pede para eu vou colocar para este conselho a apreciação e assim, como é uma reunião de continuidade, né? Como é uma reunião de continuidade, nós iremos colocar em votação essa situação nesse momento aqui colocada, mas já estava aprovada a participação e a fala dos convidados. Então, vamos abrir uma votação nesse conselho para a participação dos convidados, que já estavam, inclusive, aprovados, mas especificamente para essa reunião. Pode abrir, Érica, a votação. Eu não entendi a votação, como está? A participação dos convidados, sim ou não? Exatamente. Se eles vão continuar participando, o senhor disse que já haveria um encaminhamento, que no entendimento do senhor conselheiro, eles já tinham falado o suficiente, mas é o seu entendimento. Agora vamos votar o entendimento do conselho. E a partir do seu encaminhamento, vamos colocar em votação a fala, conforme o encaminhamento do conselheiro, sim ou não, dos convidados aqui nesta reunião. É só isso. Senhora presidente, eu posso só intervir no sentido de tentar deixar mais inteligível para saber se eu concordo com a propositura do conselheiro Alain. Olha, conselheiro Jefferson, inicialmente eu gostaria de dizer que o senhor pode falar sim, mas eu peço até venha com o que eu vou lhe colocar. Nós não estamos agindo de maneira irracional para que o senhor, mais uma vez, coloque a palavra inteligível ou não inteligível, tá certo? Não, senhora presidente, eu não fiz nenhuma informação diretamente à senhora. É a propositura do conselheiro Alain. Inteligível no sentido da gente poder compreender melhor o que está sendo votado, apenas isso. Então, pronto. Então, vamos lá. O senhor coloca a sua proposta, conselheiro? Não, eu só queria entender o que o conselheiro Alain está propondo, se é no sentido... O que o conselheiro Alain... Peço uma parte, conselheiro. O que o conselheiro Alain está querendo colocar é o seguinte, é que os convidados que já estavam com fala aprovada não falem mais nesta reunião, só isso. Só isso. Conselheiro Alain, eu só queria compreender, porque pela minha pouca experiência nesse conselho, quando a gente aprovava a participação de algum convidado, certo? Ele ia ter um momento específico de falar, e encerrado esse momento, ele não poderia solicitar a fala com a frequência que um conselheiro pode fazer, certo? Eu só queria entender se era isso, garantir, no sentido de que
compreender que aqueles conselheiros que já falaram naquele momento seria suficiente, mas se, principalmente se, algum conselheiro solicitasse a manifestação dos convidados em algum outro ponto, se eles poderiam ser chamados. É isso? Ou é proibir definitivamente a participação dos conselheiros, mesmo que haja necessidade de acordo com a discussão que for suscitada pelos conselheiros? Exato, é isso, conselheiro Jefferson, que o conselheiro Alain exatamente colocou. Ele quis dizer o seguinte, que as exposições feitas pelos convidados, no entendimento dele, já foi suficiente. A exposição foi suficiente. Então, não havendo mais necessidade de exposição. Ficou claro? É isso, conselheira? Se a presidente autorizar, eu posso responder. Pode sim, conselheiro. Pronto. O meu entendimento, eu não disse, se eu deixei entender que era todo mundo pensando assim, então eu peço desculpa, não foi essa a minha intenção. Eu estou entendendo que não há mais necessidade nenhuma de contribuição dos convidados nesse momento, de forma oral ou no chat, porque já discutimos prolongadamente, né? Já tivemos acesso a esses esclarecimentos. Então, particularmente, eu estou defendendo que não haja mais intervenções dos participantes convidados, né? E nada impede que eles permaneçam na sala, né? Não há nenhuma razão para que eles sejam expulsos da sala. Apenas não concordo mais com as falas em função do tempo demasiado da reunião e da fartura de informações que nós já temos a respeito da matéria. Questionou. Conselheiro Francisco de Carlos, está inscrito? Inscrito, sim. Boa tarde a todos. Olha, a questão que o professor Alain agora explicou, né, eu tinha colocado antes. A participação dos convidados pode, claramente, né, ficar a participação deles aqui na sala. O que eu entendi que o professor Alain tinha colocado é que não é necessário a fala, porque ambos já explicaram aqui com relação a isso tudo. E outra coisa é assim, professora Ludmila, tenho observado que a democracia não combina com a senhora. A senhora fala aqui que não vamos cessear a fala. A senhora interrompeu a fala de Alan no início. A senhora interrompeu a fala do conselheiro Jefferson também. Então, eu acho isso uma chacota, entende? A senhora vir aqui e falar em democracia. Obrigado. Peço que registre em ata as palavras do conselheiro Ed Carlos em relação Inclusive, isso é um amedrontamento que tem com relação a nós conselheiros aqui. Em relação à presidente deste Inclusive, conselho. em ata isso que a senhora fica amedrontando as pessoas aqui, como se fosse uma ameaça com relação. Fique registrado em ata. A democracia realmente não combina com a senhora. É a sua opinião, conselheiro. Conselheiro. No momento é minha opinião, mas eu sei que é a opinião de muitos. Vamos votar o encaminhamento do conselheiro Alain, né, conforme solicitado pelo mesmo no início desta reunião, para que o conselho aprove ou não a fala dos convidados que aqui estão e já estavam com direito à fala durante a reunião. A votação está aberta.
Ficou confuso. Licença, presidenta. Boa tarde. Ainda Ficou ficou confuso. confuso, conselheiro, ainda ficou confuso mais uma vez. O que o conselheiro No chat. Pronto, é o seguinte, o que o conselheiro Alain pediu de encaminhamento mais uma vez, pessoal, só para que este conselho entenda. O que o conselheiro Alain está dizendo é o seguinte, não é que que os convidados, eles não precisam sair da reunião, é só que eles não precisam mais falar na reunião, é só isso. O que nós estamos votando é se este conselho concorda que eles precisam falar ou não falar, é isso. Quem concorda que eles precisam falar, quem concorda que eles não precisam falar. Ainda não ficou claro a votação? Conselheira Caliane está inscrita. Senhora presidente, obrigada. Porque, assim, o que está dúbio, o que está desentoando é o encaminhamento do que está escrito na proposta. Por exemplo, o professor Alain está encaminhando que não necessita mais das participações de falas dos convidados, seja ele pelo chat ou pela voz, né, falando. Então, ao invés, a secretaria poderia colocar votação aberta. Não participação mais dos convidados quanto a fala no chat e tal. Aí, isso ficaria mais claro, porque está assim, participação de convidados aí, entre parênteses, fala e chat. Não seria uma votação, uma reafirmação do que a gente votou nas sessões anteriores. Seria justamente ao contrário. Seria a não participação dos convidados pela fala, discurso, né, de voz e chat. Seria esse o encaminhamento que a secretaria poderia colocar aqui em votação. Érica, reescreva, pronto, entendi, Caliane. Érica, então, pronto, reescreva com base no que a Caliane está colocando aí. Viu, senhora presidente? Não saberia se votaria sim favorável à proposição de Alain ou se não seria favorável à proposição de Alain. O dúvida nesse sentido. Essa é uma questão da escrita da proposta. Ok, entendi, Caliane, entendi. Concluída a votação, Érica, você pode ver aí, passar o resultado. Como? Pronto, então os convidados não irão falar e nem irão poder comentar no chat. Com a palavra, o conselheiro Adrian, conforme continuidade da segunda reunião. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiras. Boa tarde a todos os convidados que estão participando e a todos os ouvintes que estão presentes também nos acompanhando. Senhora presidenta,
eu acho interessante, né, todas as falas que foram feitas até agora, ela realmente entendo que foi muito rica para esse conselho poder adquirir condições de estabelecer um critério e poder tomar uma decisão com base em tudo aquilo que foi visto, ouvido, e ainda com base naquilo que eu apresentei. Eu queria ter tido todas essas informações na hora de fazer o meu relatório. Até porque a gente, como relator, só tem 10 dias, não foi fácil compreendê-lo na sua essência, e ainda tentar imaginar o que aconteceu, certo? Apenas com aqueles documentos que estavam presentes nos autos. Então, eu quero deixar aqui registrado, né, a tarefa que foi feita e que ela se restringiu basicamente àquilo que conta nos autos e que não houve acesso a outras leituras a não ser aquelas que eu mencionei no meu relatório, certo? Eu queria resgatar um pouquinho a resolução que rege os conselhos em relação especificamente ao artigo 15, certo? Da nossa resolução 11 de 2017. E nesse artigo 15, ele trata sobre da relatoria de matéria. E o artigo 15, no parágrafo 2º, ele menciona que depois de proferido o voto do relator ou da relatora, o presidente ou a presidenta colocará a matéria em discussão e os demais conselheiros poderão apresentar sugestões que substituam integral ou parcialmente o relatório apresentado. Então, eu quero frisar isso, porque, embora eu tenha emitido uma opinião no meu relatório, é uma opinião solicitada pela anterior gestão para fazer uma nova análise. Ou seja, entendia no momento que se tivesse que passar novamente esse processo pelo Conselho, qual seria essa nova análise, sem ter interferência com aquela que aconteceu em um primeiro momento, e que houve uma decisão tomada. Então, eu tentei ver com um novo olhar, tentei ver os documentos sobre uma nova ótica, né? Buscando como seria caso isso tivesse acontecido nesse momento pela primeira vez. E, obviamente, já tinha mais compreensão, tinha mais entendimento, né, a se debruçar, né, com todas as coisas que foram acontecidas, com as manifestações que foram apresentadas, certo? E por isso que eu apresentei o meu relatório. E o relatório, realmente, de acordo com a nossa resolução, ele tem que ser votado após as discussões. Após as discussões. Então, eu quero deixar claro que o meu relatório ele está fechado. Ele tem, o meu parecer, ele envolve 2 pontos. Um vinculado ao outro, porque não tinha como separá-los, né? Então, o primeiro ponto que eu entendo que o Conselho dedicou realmente pouco tempo nas discussões das 2 sessões anteriores, tirando a parte da participação do professor Rodrigo Vieira Costa, que ele teve oportunidade de defender e colocar o ponto de vista dele em relação ao afastamento dele e outras coisas colaterais, né? Praticamente o Conselho não debateu muito sobre esse ponto que eu coloquei, dizendo de que o parecer em essa nova análise, se esse pedido fosse revisto, seria ilegal da maneira como aconteceu. Eu dei, pelo menos, 2 justificativas que eu entendi
pelos diversos critérios que o Conselho inicialmente ponderou para poder dizer sim, nos acostamos ao recurso do professor Rodrigo Vieira Costa, dessas diversidades de critérios, eu coloquei 2 pontos que eu achei que foi o que mais pesou, eu achei o que mais influenciou na decisão de quase ser unânime, porque foram 21 votos a favor, 2 contrários, aliás, 2 abstenções. Então, assim, por que eu fiz no meu relatório, inclusive, uma tentativa de tentar resgatar para aquela pergunta feita no parecer do Procurador Federal, na UFERSA. Por que motivo o Conselho aprovou, né, mesmo sabendo da ilegalidade que existia entre as normas da nossa instituição e a lei federal? Por que motivo aprovou? Por que não observou, né, a Lei 8.112, especificamente o parágrafo 3º do artigo 96A? Então, eu coloquei lá. E eu digo, naquele momento, todos nós tínhamos ciência e o deferimento, por isso se tornou, naquele momento, legal. Certo? E o professor Rodrigo Vieira Costa, ele saiu com um aval específico, certo? Por esse conselho, que era com base na contratação do professor substituto. Então, assim, essa discussão, em relação ao meu parecer, ele precisa, obviamente, ser apreciado e ser deliberado. Se o ponto de vista, na minha análise, procede ou não procede, e se toma, então, o que indica-se no artigo 15 da nossa resolução, o parágrafo 2º, né? Se for para acatar integralmente, se for para substituir parcial ou integralmente o parecer. Por outro lado, o ponto que foi mais discutido, posso dizer que praticamente as falas, a imensa maioria do tempo utilizado foi para falar sobre a possibilidade de abertura de PAD, né? Eu fiquei na preocupação de que talvez a senhora presidente poderia definir, nos ajudar a definir, porque na segunda sessão, o professor Hudson, o professor Rodrigo Leite, inclusive até o senhor Procurador Federal, e assim também a Vossa Magnificência, que fez comentário ao respeito, né, de que esse ponto sugeriu-se para ser retirado nesse momento no Conselho. Haja vista que era um ato discricionário da reitoria. Então, assim, com base nisso, eu acredito que a gente precisaria definir esse encaminhamento, ou essa sugestão que foi levantada na segunda sessão, porque aí isso agilizaria até o proferimento e o final dessa terceira sessão com o voto do relator. Certo? E com base nisso, eu acho assim que, apesar, né, de que houve inicialmente uma votação para que as falas não acontecessem mais, porque realmente foi muito rico tudo o que foi dito por parte dos convidados, mas certamente, caso houver alguma dúvida ainda, alguém pode responder de maneira específica, caso a presidência assim também o entender. Até porque a nossa resolução, no artigo 12, ela permite sempre a necessidade de uma participação quando houver a necessidade de um esclarecimento, né? Então, aliás, o artigo 10, o 10º artigo da nossa resolução. Então, senhora presidenta, para concluir, era isso que eu tinha que dizer, né? Aliás, tem muita coisa que eu poderia dizer, mas eu sei que o tempo é curto, e
sugiro, né, de que seja definido, se ao final de contas, como fica essa parte, essa segunda parte, né, sobre a questão de possibilidade de abertura de PAD. E em relação à primeira parte do meu voto, né, que também precisa ser definido aqui nesse conselho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Está com inscrição a conselheira Elisângela André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, conselheiras, os convidados que estão participando aqui na sala, também quem nos ouve pela transmissão no YouTube. Eu gostaria só de fazer um comentário acerca da resolução que o professor conselheiro Adrian cita, que regulamenta, né, a forma o funcionamento do conselho, não só desse, mas de uma forma geral dos conselhos da universidade. Nós temos uma diferença dessa resolução para uma novidade que o regimento trouxe, né? Recentemente, o regimento traz essa possibilidade de que qualquer recurso, né, que venha ao consumo, ele precisa passar antes por um relator. E aí, eu não sei até que ponto a gente pode trazer a resolução de funcionamento do Consune para esse caso específico, porque naquela resolução não existia ainda essa questão de conselheiro ser relator de matéria que tratasse de recurso, eram só matérias normativas. Então, se a gente pegar a resolução ao pé da letra, né, a gente precisa ver que lá também cita que depois de o conselheiro ter feito a sua relatoria, essa relatoria precisaria passar 10 dias, né, ser encaminhada aos conselheiros e passar 10 dias para emendas, né, que a gente vê que no caso aqui não se aplica. E nesse ponto que nós estamos discutindo especificamente, como nós poderíamos votar inicialmente o voto do relator sem que antes houvesse toda a discussão que houve, né? Porque nós não conhecemos o voto do relator antes, só quando ele já veio na pasta, e não também tivemos a oportunidade de ouvir os envolvidos, né? O professor Rodrigo Vieira, a professora Ona, o professor Daniel, o procurador. Então, eu confesso que eu fico um pouco confusa com relação à aplicação dessa resolução nesse caso específico, principalmente no que se refere ao voto do relator. Mas era só isso, no sentido de uma inquietação mesmo. Obrigada. Ok, Elisângela. Ok, conselheira Elisângela. Após as inscrições, eu farei um comentário para o encaminhamento. Estão inscritos a conselheira Caliane e o conselheiro Samuel. O conselheiro Adrian está pedindo uma parte na fala da conselheira Elisângela, é isso? Está concedida antes da palavra da conselheira. Sim, senhora presidente. É porque a conselheira Elisângela, ela mencionou sobre a necessidade de 10 dias para que os demais membros do conselho pudessem fazer as suas ponderações e apresentar até possíveis emendas ao texto do relator. Isso está no artigo 18 da Resolução 11/2017, e ela é especificamente para o caso de atos normativos. Mas para o caso em questão, aqui é uma matéria. Então, ela não tem, nos artigos que envolvem esse item da relatoria de matéria, que são 2 artigos, 14 e o 15, não tem essa necessidade de ocorrer um encaminhamento para os conselheiros, para estes posteriormente fazerem as suas emendas em até 10 dias. Isso é um outro módulo, que é dos atos normativos. Era isso aí, senhora presidente. Excelente esclarecimento, conselheiro Adrian. Eu ia fazer esse comentário, tem até marcado aqui já. Obrigada, viu, pelo registro.
Com a palavra a conselheira Caliane e depois o conselheiro Samuel. Eu queria só colocar aqui o seguinte, que eu acho que a gente poderia ser prático e didático, conselheiro Adrian, no sentido assim, eu confesso que eu fiquei sem entender agora o voto do relator, porque ficou o que está relatado, o que está como relatório, né, e o que você defendeu aqui, ou o que você falou aqui, acabou meio contradizendo, porque é como se fosse segregar as coisas. Então, assim, o que é que eu sugiro, que eu faço como encaminhamento e sugiro, senhora presidente, é que faça a votação do voto do relator como está no relatório, como foi apresentado a esse conselho, né, se assim o relator entender, ou então esclareça de forma mais objetiva como está a proposta do seu encaminhamento, né, já que está, pelo que eu entendi, como se fosse um processo de alteração aí, então não ficou muito claro. Então, eu gostaria que ficasse o mais claro possível, o mais óbvio possível. Será votado de acordo com o relatório que foi nos apresentado na pasta, né? Se não, quais seriam as alterações? E, em cima disso, aí sim, é que a gente poderia votar sim ou não, ou a favor, ou a abstenção, e proceder com outros encaminhamentos que a gente poderia propor a este conselho, para ser objetivo, para ser, digamos assim, prático, né, das coisas. Eu gostaria que o professor Adrian, que o conselheiro Adrian, se possível, nos fornecesse qual seria o voto do relator nesse exato momento. Seria de acordo com o relatório que foi apresentado? Se não, quais seriam as alterações que seriam feitas, né, de forma objetiva? Pode responder, conselheiro Adrian, depois do conselheiro Samuel fala. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheira Caliane e demais membros do conselho, o relatório, ele está posto, né, e ele tem, como foi explicado ao longo do processo que eu relatei, especificamente na parte que diz respeito à análise, que isso está na página 153 da pasta da reunião inicial que foi encaminhada para nós. Eu coloquei no primeiro parágrafo, nas 3 últimas linhas do primeiro parágrafo, qual é a análise feita. A nova análise trata sobre a anulação do processo de afastamento do professor Rodrigo Vieira Costa e seu retorno imediato. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é sobre a abertura de PAD em relação aos docentes, o ONA, né, e o professor Daniel. Então, na análise, foram esses 2 pontos que eu me debrucei. No primeiro ponto, eu contrastei o porquê que eu achei e me acostei à conclusão feita no parecer do Procurador Federal. Da mesma forma, no segundo ponto, que ele está sendo tratado na página 155 do meu relatório, certo? Na pasta, né? Na pasta. Ele conclui também de que, em vista das diversas lacunas que os documentos geraram e que as interpretações e manifestações provocaram, né? Eu vi a necessidade de que se investigasse mais sobre isso, porque não dava para entrar na mesma seara de fazer pré-julgamentos. Eu não tinha condições de fazer a mesma coisa, de fazer pré-julgamentos, se não houvesse uma investigação, um inquérito, alguma coisa que desse um maior subsídio para poder emitir uma opinião consolidada. Então, por isso de que eu entendi essa possibilidade através de um processo
não sei se há uma outra maneira de fazer essa investigação, esse levantamento, né? E que obviamente, coloco no meu parecer que seja assegurado todos os direitos de ampla defesa do contraditório. Então, o meu parecer, ele concluiu dessa forma, com base em aqueles documentos que apenas tinha para apreciar e, consequentemente, emitir uma opinião. Então, são realmente dois pontos. Se o processo, caso fosse uma nova análise, foi ou não ilegal, eu concluí que se tivesse que acontecer de novo, ele realmente, eu entenderia a ilegalidade, certo? E não teria acontecido. E no outro caso, foi o que eu acabei de explicar, sabe, conselheira Caliane? Espero ter esclarecido, e aos demais membros do Conselho. Conselheira, a senhora entendeu? Confesso que eu continuo com dúvida, porque, assim, eu fiz uma pergunta objetiva. Se o relatório que ele está propondo, que a gente vote aqui, se favorável ou não ao voto dele, se for o apresentado na pasta do consumo, onde a gente fez leitura, desde a primeira sessão, é esse o relatório. Confere, professor. É esse o voto que o senhor está propondo aqui. Sim, conselheira Caliane, porque eu entendo que eu não posso mudar mais meu voto, né? Sim. Foi esse o voto que eu apresentei. O único que poderiam alterar esse parecer feito pela minha pessoa é o Conselho, a como está descrito no artigo 12 da nossa resolução. Sim, senhor. Obrigada, senhor conselheiro, pelos esclarecimentos. Senhora presidente, então, eu mantenho meu encaminhamento que se coloque em votação, né, o relator, o voto do relator, porque se entender que sim, né, já se exaure toda e qualquer forma de encaminhamento, senão a gente vai para os processos de encaminhamento que esse conselho pode entender e fazer as deliberações. Agradeço. Obrigada, conselheira. Senhora presidenta? Sim, conselheiro Abel. Só uma correção, porque eu mencionei errado o artigo. É o artigo 15, o parágrafo 2º, é aquele que permitiria ao Conselho poder acatar o voto do relator ou alterar o parcial ou integralmente o relatório. Então, eu não posso alterar isso, mas o Conselho, se assim o entender, poderá alterá-lo dessa forma, ou parcialmente ou integralmente. Com a palavra o conselheiro Samuel. Boa tarde, presidenta, demais conselheiros. Eu espero que todos estejam em paz. Eu estava preocupado do encaminhamento proposto pelo conselheiro Adrian, porque o que ele propôs anteriormente alterava o voto dele. Então, esse era o meu questionamento, e aí eu não retirei minha fala, também me gerou uma preocupação. Ele acabou de relatar que ele não tinha as condições para deliberar se a situação cabia ou não uma punição para os professores. Então, a solução dele, né, o voto dele foi colocar a abertura, votar pela abertura do PAD juntamente com o voto do retorno do professor Rodrigo. Então, para mim, foi preocupante este encaminhamento dele, porque a gente viu agora, a gente discutiu nas reuniões todos os fatos, todos os detalhes, e não foi necessário abrir-se um PAD para a gente entender melhor a situação. Então, deixar registrada a minha preocupação com a gravidade, a severidade do voto do relator. E agradeço os esclarecimentos que ele fez agora para a Caliane. Obrigado.
Bom, o que pode acontecer é o seguinte: nós vamos encaminhar o voto do relator. O voto do relator tem duas proposições. Senhora presidente, eu solicitei inscrição. A senhora já vai colocar em votação? Vou sim, Jefferson, conselheiro. Peço vênia. Eu não tinha visto que você solicitou aqui, viu? Você está inscrito. Assim, porque eu achei, quando eu olhei aqui rapidamente, eu não li nenhuma inscrição, viu? Eu tenho um problema de visão e, às vezes, eu tenho, assim, não são todos os dias, mas já está com 2 dias que realmente umas coisas eu não consigo ler bem, com muita clareza, viu? Então, o senhor está inscrito. Problema de todos nós que usamos óculos, senhora presidente, e ainda mais no chat, é tão frequente como esse nosso. Senhora presidente, boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, prezados professores convidados, prezado senhor procurador e os demais que nos assistem na transmissão do YouTube. Eu só quero fazer uma interpelação ao conselheiro Adrian, no sentido de compreender. Ele mencionou que esteve diante de documentos e fatos supervenientes, né, que não eram do seu conhecimento no momento da lavra, da elaboração do relatório, né. De antemão, eu já quero dizer que, com todo o respeito que eu tenho a Adrian, inclusive, já manifestei isso a ele em diversas outras ocasiões, eu entendo diferente, que o relator, sempre que diante de fatos e documentos supervenientes, ele pode alterar parcial ou integralmente o seu relatório e o seu voto, e pode fazê-lo oralmente em plenário, né? Essa é uma prerrogativa comum em qualquer órgão colegiado, por mais que não esteja expressa, porque a situação é de fato e documento superveniente, né? Você não é obrigado a manter a integralidade do seu voto. Mas, diante disso, eu queria provocá-lo no sentido de questionar. O senhor disse que teve documentos e fatos supervenientes. E aí eu pergunto, conselheiro Adrian, diante desses novos fatos e desses novos documentos, em que medida ou em que pontos o conselheiro alteraria o relatório que foi proposto? Com a palavra, o conselheiro Adrian. Inclusive, conselheiro Adrian, o senhor pode, havendo inscrições ainda antes da votação e havendo perguntas, o senhor já está com a palavra, viu? Para poder fazer dar o seu posicionamento. Certo. Obrigado, senhor presidente. Em relação à pergunta do conselheiro Jefferson, a primeira parte do voto em relação ao afastamento, certo? Quando eu decidi, eu coloquei ali na argumentação o porquê que eu entendia que haveria um problema de ilegalidade, certo? E eu coloquei como primeiro parâmetro de que a gente acabou utilizando a aplicação da normativa da Resolução 3 de 2018, a que cria especificamente o conflito com a lei federal, mesmo sabendo que o Conselho não poderia aceitar novamente um pedido porque estava em conflito com a lei federal. Então, eu entendi, nessa nova análise, que talvez a gente poderia ter discutido melhor esse ponto para poder superá-lo, porque da maneira que aconteceu, percebe-se de que não ficou claro, né, se de fato nós poderíamos ou não fazer isso. Alegou-se autonomia universitária, certo? Para esse contexto, que poderíamos ir a aceitar a nossa resolução, alegou-se, inclusive, que havia uma lei específica da carreira do magistério superior e que estaria, né, amparando-nos nessa decisão, mas eu coloquei no meu relatório de que haveria um problema aí de interpretação, era uma opinião, mas, enfim, em que mudaria em si atualmente o meu relatório? Em relação ao afastamento, diria de que o afastamento aconteceu, sim,
de forma legal, porque o Conselho fez uma análise de diversos critérios. Critérios este que tinha, se não houve o consenso absoluto, pelo menos quase 90, mais de 90% do Conselho entendeu de boa fé, com um bom senso e um bom consenso, de que estávamos fazendo o certo, porque tínhamos aplicado vários princípios. O primeiro princípio era o da legalidade, acreditando de que nós tínhamos condições, sim, de normatizar uma lei específica, mesmo em detrimento da lei geral. O segundo princípio, da isonomia, né, dados os casos que havia semelhante. O terceiro princípio, da razoabilidade, da proporcionalidade, dado de que o afastamento anterior e o novo pedido do professor realmente tinha superado aquele período no qual ele se afastou, mas não atendia à lei, certo? Ou impessoalidade, porque não era interesse apenas, porque tinha uma ação direta no benefício para o professor, é verdade, mas tinha também a parte do interesse público, porque era interessante para a universidade, certo? Então, com base nesses critérios, naquele momento, do 23 de janeiro de 2020, o Conselho tomou a decisão consciente. Então, em que eu manteria, por essa razão também, o voto depois das discussões. Segundo motivo pelo qual eu manteria o afastamento como sendo legal, aquele acréscimo de informação que teve por parte no esclarecimento do professor Rodrigo Vieira Costa, né, onde ele invoca o artigo do Estatuto, se não estou enganado, é o 16, onde mostra que, no seu parágrafo único, de que o processo em caráter recursal, quando analisado pelo Consune, é a última instância a qual não tem como recorrer. Então, aí eu fiquei na dúvida. Então, isso significa dizer de que uma decisão tomada pelo Conselho só poderia mudar ou vir a alterar se a própria autoridade da instituição ou qualquer outro de interesse em comum, talvez esteja errado nesse momento, nesse argumento, mas a menos de que o próprio reitor ou reitora, em 5 dias, ele entrasse com um veto para posteriormente, em 10 dias como máximo, com a devida justificativa do veto, o Conselho analisasse novamente. Então, essa seria a minha segunda informação que veio a posteriori, que me levaria a manter um voto diferente do que está proferido no meu relatório. Isso em relação a esse primeiro quesito, sobre o afastamento do professor Rodrigo Vieira Costa, certo? Então, com essas novas informações, eu diria que o nosso Conselho, ele agiu atendendo não apenas ao critério da legalidade, mas a muitos outros critérios que também são importantes na tomada de decisão das administrações públicas. Em relação ao segundo ponto, que era sobre a sugestão de uma possível abertura de PAD. E nesse também, no despacho da PROGEP, ele deixa claro de que ela não toma a decisão de abertura de PAD porque não cabia a essa instância fazê-lo. E ele no despacho coloca claramente de que caberia para o reitor, no caso. Mas o que acontece? Quando o reitor chama e delega, né, essa atividade ou essa decisão para um relator no Conselho, visando contribuir para essa análise, uma opinião de um relator, então, qual que é a minha situação atual? Quando eu me apostei
que ao parecer do Procurador Federal, é porque com aqueles documentos eu não tinha como ter informações sobre aquilo que eles defendiam. O que eles defendiam? Que não havia justa causa. O que eles defendem? Que não havia justa causa demonstrada. Só que no processo não dá para ver de forma nítida a como eles o entendem, por uma simples razão. Porque todas essas conversas de bastidores que não há registro por escrito, não dá para ver. E qual o problema em tudo isso? Que surge diante das novas situações, de que as cartas, elas só foram oferecidas porque havia um entendimento desde a instância máxima do afastamento, que é a PROGEP, até a instância mínima, que é a individual, que é o professor interessado, de que ele teria um professor substituto, independentemente da presença das cartas de anuência ou não. E os professores, até certo ponto, inclusive, em das falas dos conselheiros, talvez foram até induzidos ao erro. Então, assim, se eu tivesse essa informação, eu não proferiria, ou não concluiria por uma abertura de PAD em relação a eles. Por que razão? Porque houve um problema de orientação administrativa e até processual. Mas não dá para ver, no processo, não dá para ver isso. Não dá. Então, como que eu vou inferir o acontecido nos bastidores? Agora, é um problema e delicado, veja bem, senhores conselheiros, senhora presidente e demais acompanhantes dessa reunião, porque nós, ou pelo menos eu, na qualidade de relator, né, percebo de que a instituição todos os eslabões, os degraus, cometemos um erro em toda essa história, sabe? De alguma maneira, houve alguma coisa não transparente. De alguma forma aconteceu coisas que não foram transparentes. E acreditem, senhores docentes que estão envolvidos nessa história agora, desde que eu peguei esse processo e comecei a ler, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar na sua posição, certo? É o mínimo que eu poderia fazer. E como eu não consegui resposta em aquele momento da leitura, eu não tinha como ser diferente em relação à necessidade de mais investigação. Por isso de que eu proferi esse voto assim. Se eu tivesse, então, como alterar, eu diria de que, em relação a esse outro ponto, que não iria por essa abertura do PAD, mas haveria uma saliência no meu relatório. E é em relação a quê? Conceito de carta de anuência. O que é o conceito de carta de anuência? Porque aqui houve um determinado entendimento sobre carta de anuência proferido por um dos professores envolvidos, de que era apenas um ato meramente burocrático, né? Era um ato para garantir a continuidade de contratação de professor substituto, e não vi em nenhum momento que a carta de anuência é um ato de compromisso para, caso houver algum imprevisto, mesmo na remota hipótese, como eles colocaram, para eles cuidar de que aquele instrumento tivesse, de fato, um valor em toda a sua plenitude. Certo? Então, eu faria essa saliência de que eu não entendo que uma carta de anuência seja uma proforma só para poder dizer, pode fazer concurso público
em relação ao professor substituto de maneira mais tranquila, porque eu estou aqui para cuidar. Né? Então, essa é a única observação que eu teria em relação à carta de anuência, e que acredito que até o senhor procurador, quando ele mencionou que não houve sinceridade na emissão dessa carta de anuência, é porque percebeu-se que na dificuldade remota de não haver vaga nem como contratar professor substituto, que era para o qual aquelas cartas foram assinadas, os professores retiraram as cartas. E não era isso uma coisa remota e um imprevisto, né? Então, assim, é o único que eu salientaria. Eu espero de ter deixado claro o que eu mudaria no meu relatório apresentado aqui a este Conselho. Bom, está inscrito o conselheiro Francisca de Carlos. E depois está inscrito o conselheiro Alain. Esse só de forma rápida, né? Eu quero dizer que, assim, o parecer do Adrian foi foi o parecer, como ele acabou de explicar, e eu tinha percebido isso com a documentação, as coisas que ele tinha em mãos, né? E confesso, claro, que agora eu estou mais confortável no voto, né, do que antes, após essa explicação aí que o senhor nos deu, né? Eu já tinha o motivo de que eu sou assinante de uma lista, né, também em Agix. E eu não vou colocar o meu nome em risco por uma coisa que eu estou ajudando a instituição. A outra coisa era, se a gente abrir esse PAD, o consumo, né, retornar o professor Rodrigo, eu estaria votando e colocando em risco, digamos assim, a volta e a abertura de PAD por vários colegas em Agix, né? E o outro fato, né, de eu votar contra o relator, não desprestigiando o relatório, sim, essas questões, é que existe uma solução de imediato, que é a contratação do professor substituto, né? Então, ninguém vai ser prejudicado. Os alunos não vão ser prejudicados, né? Então, agora, eu quero dizer que eu estou mais confiante do voto após a sua explicação, né? E eu já peço para a questão de ordem que o professor Alain lá atrás colocou, o item 1 já foi colocado, o item 2 já foi colocado, agora o item 3, importante, que é a apreciação do relator, e depois os encaminhamentos, que é o item 4. Obrigado. Com a palavra o conselheiro Alain. Eu também não vou ser demorado, não, professor conselheiro Adrian. Eu parabenizo, né, a análise que o senhor faz agora no final, porque o senhor abriu realmente o leque enfim, de possibilidades que se apresentam para a gente, depois não só do seu relatório, que como o senhor próprio reconhece, não estava suficientemente instruído, mas diante dessa nova possibilidade, agora a gente fica com muita segurança de como proceder, né? Fatalmente eu vou votar contra o relatório da forma em que ele está, né? E aí nos encaminhamentos eu pretendo seguir basicamente as próprias orientações, né, que o senhor aponta, né, em termos de encaminhamento, vou dar anuência a essas proposituras que o senhor coloca, né, como nessa fala recente. Então é isso que eu peço, né, então para que a gente já possa, assim, claro, né, tem todas outras pessoas, outros conselheiros podem ter mais esclarecimento, mas na sequência, imagino, possamos dar esse encaminhamento. Obrigado, parabéns, professor. Ainda há algum conselheiro ou conselheira que queira se inscrever para que essa presidente possa encaminhar
a votação. Eu gostaria de fazer uma consideração também, antes de encaminhar a votação. Presidente, só para, já que solicitei a manifestação do relator, só para dizer que vou encaminhar também o meu voto no mesmo sentido que o professor Alain manifestou, de rejeitar integralmente o parecer do relator, não obstante o absoluto respeito que já manifestei por ele, até pelas próprias considerações que foram feitas em razão da superveniência de documentos e de informações. Presidente, conselheiro. Não há mais inscrições por parte desse conselho? Não há, né? Bom, conselheiro Adrian, a sua exposição serviu para corroborar com o tempo necessário que nós tivemos hoje na terceira reunião. Acredito que, conforme foi colocado no início da reunião, inclusive foi pedido de questão de ordem, o excesso de tempo, para a matéria em tese que foi discutida, mas veja da importância de tudo que foi colocado aqui. Porque só após todas as exposições, com o tempo necessário, esse voto, né, que nós vamos encaminhar agora, e após o resultado desse voto, o Conselho terá condição de decidir com mais tranquilidade. Então, só para esclarecer esse Conselho, que o tempo duradouro desta reunião, com esse ponto específico, foi para isso. Nós já tínhamos ciência, tínhamos clareza, e não havia uma tranquilidade em relação ao ponto. A prova disso foram 6 horas de reunião e a necessidade de uma terceira reunião. Mas, parabéns, conselheiro Adrian, pela manifestação de maturidade, né, no momento em que houve a oitiva e a apreciação de tudo que aqui foi colocado, certo? Então, você está de parabéns. Então, vamos colocar, conforme o artigo 15, como bem colocou o conselheiro, nós abrimos a discussão, é isso, abrimos a discussão em relação à matéria que foi relatada. Agora, nós vamos proceder o voto do relator, tá certo? E depois do voto do relator, tá certo? Que pode ser acatado integralmente, conforme está aqui, ó. Depois de proferido o voto do relator, o presidente colocará a matéria em discussão. Parágrafo 2º do artigo 15 da resolução 011/2017. Eu vou ler para que o conselho entenda e fique bem claro na hora da votação. Artigo 15, parágrafo 2º. Depois de proferido o voto do relator, o presidente colocará a matéria em discussão e os demais conselheiros poderão apresentar sugestões que substituam integral ou parcialmente o relatório apresentado. Certo? Então, vamos colocar em discussão agora o voto do relator. Senhor presidente. Sim, conselheiro Jefferson. Foi aberta uma votação. É para votar ou é para discutir? É para votar, é para votar. Estamos votando exatamente ficou metafórico, o voto, né? O voto é da manifestação do relator, do conselheiro Adrian. Então, o conselheiro está aberto para o conselho, agora pode votar o voto do conselheiro Adrian. Érica, você pode apresentar o resultado da votação. Voto reprovado com 3 abstenções. Então, o voto do relator não foi aprovado e agora o conselho agora o conselho vai
manifestar-se em relação à matéria e encaminharmos para darmos finalidade à questão da reunião. Com a inscrição, a professora Luciana. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde aos professores, senhor procurador federal aqui presente. Era só para encaminhar no sentido de que, com a maior brevidade possível, senhora presidente, a gente pudesse corrigir todas essas falhas nas resoluções. Se a senhora se lembra bem, e os demais colegas também devem estar lembrados, essa resolução já tinha um relator há bastante tempo, que já tinha promovido a correção dos artigos que o senhor procurador já havia mencionado, e isso ficou parado por tempo demais, né? Então, eu gostaria de solicitar à senhora, assim que possível, para que a gente corrigisse não apenas essa resolução, mas todas as resoluções que entram em conflito, de alguma maneira, com outra legislação superior, e que a gente possa gerar menos problemas no andamento dos processos na universidade. Também concordo que, como o relator mencionou, que a gente precisa conversar um pouco melhor e discutir um pouco melhor sobre a questão dos professores substitutos, né, na universidade, e a confecção e entrega de cartas de anuência. Eu agradeço, senhora presidente. Bom, Samuel, antes de lhe conceder a parte, eu quero só responder à professora Luciana e dizer que nós já começamos, professora Luciana, a proceder com tal diligência, e inclusive já conversamos com o senhor procurador da dinâmica que nós adotaremos daqui para frente. Vamos trabalhar para corrigir as resoluções que temos, mas daqui em diante nós iremos primeiro, qualquer que seja a resolução, irá passar primeiro pela Procuradoria, para chegar até a relatoria, e assim a gente possa evitar esses conflitos com uma dimensão legal maior, tá certo? Então, tão logo, nós iremos aos poucos, são muitas resoluções, professora Luciana, mas aos poucos nós iremos fazer toda a correção, viu? Obrigada pelo registro de tão importância, viu? Uma parte, o professor Samuel está pedindo. Isso, boa tarde. A resolução 3 de 2018, que é a que trata dos afastamentos, eu fiquei como relator de uma minuta que alguém escreveu, não sei quem escreveu, enviou para a gestão passada. Eu entreguei esse relatório de junho para julho, a projeto pediu para incluir algumas coisas, eu retomei o relatório, incluí, e agora com a gestão da professora Ludmila, eu pedi para voltar a trabalhar nele e incluir mais algumas modificações também, pensando nessa questão das cartas de anuência, entre outras. Já entreguei hoje a versão final para a SOL, que é hoje pela manhã. Então, boa tarde. Ciente, Samuel. Obrigada. Bom, estão inscritos o conselheiro Wesley e o conselheiro Adrian. Boa tarde, senhora presidente, todos os conselheiros, ouvintes, quem nos assiste. Só reiterando o que a conselheira Luciana, na gestão anterior também, isso foi colocado pelos conselheiros, tá, observando essa situação do artigo da resolução de afastamento que está em desconformidade, né, com a Lei 812, e que seja dado encaminhamento, como tem no próprio relatório do conselheiro Adrian, na parte que fala do encaminhamento, né, só reiterar e reforçar o que a conselheira... relatório do conselheiro Adrian, na parte do encaminhamento. Tá certo, conselheiro. Com inscrição, o conselheiro Adrian e depois o conselheiro Jefferson. Nessa mesma comentário que fez o conselheiro Wesley, porque no meu relatório, na parte final dele, eu fiz essa sugestão também de que, e sugeri até um prazo, né? E como o voto foi já apreciado e já teve uma decisão a respeito, aí eu fiquei na dúvida se também esse encaminhamento ele foi reprovado, porque
no encaminhamento, eu sugiro ao Conselho que essa questionada resolução, ela passe até, no máximo, a próxima reunião ordinária. Então, a minha pergunta era essa, que se essa sugestão que eu fiz, se ela também foi reprovada. Conselheiro, mas o senhor... Pronto. Jefferson, conselheiro Jefferson, pode falar. Eu ia falar sobre isso, mas você pode falar. A palavra, conselheiro Jefferson. Muito obrigado, senhora presidente. Conselheiro Adrian, o que nós acabamos de fazer foi rejeitar a integralidade do seu relatório, certo? O voto de um conselheiro é irretocável, nós alteramos o relatório. E na forma do artigo 15, parágrafo 2º da nossa resolução, nós rejeitamos a integralidade do relatório, o que nos permite livremente, enquanto conselho, fazer a alteração de todas as cláusulas nele incluídas. E aí o que eu queria propor, senhora presidente, nesse sentido, é que nós, sem violar a regra regimental de alteração do ponto de pauta, mas como o ponto de pauta é o relatório, nós podemos fazer isso, e o relatório dispunha especificamente sobre isso. O que eu queria propor é que nós deliberássemos hoje, já imediatamente, pela suspensão dos efeitos desse artigo, que trata especificamente dessa possibilidade. E aí nós resolveríamos a possibilidade de chegar a este conselho novas causas semelhantes a essa, até que se conclua os trabalhos do relatório do professor Samuel, Então, a minha proposição seria nesse sentido, né? Primeiro, no sentido de que nós alteraríamos o relatório do professor Adrian, do conselheiro Adrian, no sentido de reafirmar a autoridade da decisão que foi proferida pelo Conselho em autorizar, em deferindo o recurso do professor Rodrigo Vieira, autorizar o seu afastamento, cabendo à Universidade providenciar as medidas administrativas necessárias para a viabilização e contratação do professor substituto, na forma que foi decidida pelo Conselho, e, em seguida, também compreendendo que houve uma delegação de competência por parte da reitoria, no sentido de deliberar, deste Conselho deliberar a respeito da abertura de PAD ou não, rejeitar ou arquivar, que é o termo jurídico correto, a proposição de abertura de PAD. E, como terceiro ponto, seria a minha proposta de modificação, de substituição do relatório, é suspender os efeitos do artigo que autoriza o afastamento com prazo inferior ao definido na Lei 8.112. Conselheiro Jefferson, a presidente fica bastante satisfeita com os vossos encaminhamentos e o senhor presidente pede que o senhor formule um encaminhamento a este conselho para que a gente possa apreciar dentro do que o senhor expôs. Vamos sistematizar para abrir uma votação, porque nós acreditamos que contempla toda a matéria que, inclusive, já se propõe uma finalização do que foi discutido. Conselheiro Wesley, que é uma parte. Conselheiro Wesley. E só uma parte na proposta do conselheiro, senhor presidente, Jefferson. Só para a minha preocupação em relação a essa questão de suspensão desse artigo que está em conflito. Sim, comparando com outras relatorias. Por exemplo, eu relatei um artigo referente à resolução de redistribuição docente, que ela foi apressada e deliberada por esse conselho na última reunião da gestão anterior. O que é que eu me preocupo em relação a suspender, caso tivesse sido o mesmo caso da relatoria que eu fiz? Ela demorou 1 ano e 1 mês para vir a ser pautada por esse conselho. Então, imagine se tivesse sido suspenso antes de proferir a apresentação da relatoria para o conselho e ficasse a UFESA 1 ano e 1 mês sem tramitar processo de redistribuição. Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que, como já foi enviado para um relator, que é o conselheiro Samuel, né, e aí será apressado e deliberado numa próxima reunião,
eu acho que pode caminhar, como já foi feita a relatoria por ele, e aí depois que for aprovado por esse conselho, vai valer o que for aprovado mediante alteração, né, do que for discutido e aprovado, e não suspender de imediato até ter a relatoria. Eu estou colocando esse exemplo porque me preocupo nessa questão de suspender, tá entendendo? Do tempo que eu tive para relatar e do tempo que a matéria foi proferida por esse conselho, demorou 1 ano e 1 mês. Tá entendendo? A situação é isso que eu me preocupo. Senhora presidente, só para explicar ao conselheiro Wesley a respeito da suspensão dos efeitos. Sim, conselheiro, faça a sua exposição. Conselheiro Wesley, quando propõe suspender os efeitos da resolução, não necessariamente implicará na paralisação dos processos administrativos referentes à matéria, porque primeiro não suspenderíamos os efeitos de toda a resolução, mas apenas da cláusula específica que autoriza o afastamento com 2 anos, certo? E aí, com isso, os processos podem tramitar com base na regra geral que está estabelecida em lei em plena vigência, não é? Então, não haveria um prejuízo aos processos administrativos em andamento. Estou redigindo aqui a proposta, senhora presidente. Isso mesmo, conselheiro. A ideia... O senhor compreendeu, conselheiro Wesley? Eu entendi, perfeitamente, conselheiro. Entendeu? Entendi, ficou claro agora. Ficou claro agora? Ficou claro? Porque é isso, o objetivo é justamente esse, é que nós não tenhamos mais problemas dessa ordem até que seja apreciado. É a oportunidade que a gente vai ter de corrigir de maneira mais rápida, sem prejudicar os processos que estão, ora, em tramitação. Estamos só aguardando o conselheiro Jefferson redigir o encaminhamento, para a gente colocar em votação. Se algum conselheiro tiver algo a falar, ainda há tempo. Bom, estamos só aguardando o conselheiro Jefferson encaminhar a proposição por escrito, para que a gente possa colocar para este conselho votar. Bom, o conselheiro Jefferson já colocou aqui no chat. Pronto, senhora presidente. Eu não fiz a busca do artigo e do parágrafo específico da norma para não tomar muito tempo do conselho, mas eu creio que seja do conhecimento de todos qual artigo deve ser alterado, certo? Na verdade, ter os seus efeitos suspensos.
Ciente, conselheira, está presente, agradece. Então, o encaminhamento que nós iremos votar, iremos colocar em votação agora para este conselho, conforme encaminhamento do conselheiro Jefferson. A. Manter a decisão que autoriza o afastamento do professor Rodrigo Vieira, devendo a Progep adotar as medidas administrativas necessárias para a contratação de professor substituto. B. Arquivar a proposição de abertura de PAD em desfavor de Oona de Oliveira Caju e Daniel Pessoa no exercício de competência delegada pela reitoria. C. Suspender os efeitos do dispositivo da resolução 003/2018, que autoriza um afastamento com ápice menor que aquele estabelecido na Lei 8.112, sem prejuízo aos processos administrativos em andamento. Sim, conselheiro, pode fazer a ressalva. Eu não estou com a pasta aberta aqui nesse exato momento, mas foi proposto PAD também em desfavor do professor Rodrigo Vieira. Se for, ele deve ser incluído na redação da linha B. Não foi, não foi. Então é essa mesma a redação. Professor, aliás, desculpa, o conselheiro Wesley informou que o artigo a ser suspenso é o artigo 5º, inciso 2 da resolução Consumo FES 03 de 2018. Iremos colocar em votação, está aberta a votação conforme encaminhado pelo conselheiro Jefferson, né? Apesar de que a linha A e a linha B, conforme proposta, se vocês virem pelo voto do relator, em havendo a reprovação, já foi, inclusive, votado, mas e vamos votar como um todo, para ficar mais claro ainda. É porque, senhora presidente, eu compreendo que a gente tem que propor a substituição do relatório, entende? Entendi. Por isso que eu propus esses dispositivos. Exatamente, ficou melhor, ficou bem mais claro, para que este conselho possa votar com mais tranquilidade. Érica, vamos preparar a votação. Pronto, aprovado? Bom, em sendo aprovado por unanimidade, né, por esse conselho, então, para ficar claro, né, o conselho decidiu manter o afastamento do professor Rodrigo Vieira, vamos proceder com a contratação de professor substituto. O conselho decide que a proposição de abertura de PAD em desfavor de Oona de Oliveira Caju e Daniel Pessoa no exercício de competência delegado pela reitoria e suspende os efeitos do dispositivo da resolução 003/2018 que autorizam o afastamento com lapso menor que aquele estabelecido pela lei 8.112. Foi o que este conselho decidiu nesta reunião extraordinária, né, realizada em terceira sessão. Bom, esta presidente agradece a presença dos conselheiros, das conselheiras, deseja uma boa tarde, um bom final de semana, um bom feriado e saúde e paz para todos vocês. E declaro encerrada a reunião.
Boa tarde a todos. Boa tarde, conselheira.